O milagre de Márcia, quando a fé venceu a dor. Márcia tinha apenas 12 anos quando sua vida mudou de repente. Uma manhã, ela acordou com uma dor forte nas costas, como se algo a estivesse queimando por dentro. A princípio, sua mãe, dona de casa simples e trabalhadora, pensou que fosse apenas um mau jeito. Mas quando Márcia começou a perder a sensibilidade nas pernas e não conseguia mais segurar o garfo para comer, o medo tomou conta da família. Os médicos, após vários exames, deram o diagnóstico: mielite transversa, uma inflamação na medula espinhal que podia deixá-la paralisada para sempre. Os tratamentos eram caros, as sessões de fisioterapia dolorosas, e as esperanças, poucas. A mãe de Márcia, Dona Rosa, chorava todas as noites, pedindo a Deus uma solução. Foi então que sua vizinha, Irmã Clara, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, a convidou para ir à congregação cristã no Brasil. Minha filha, na Igreja do Senhor Jesus, muitos já foram curados. Não custa nada ir e pedir em oração, disse Irmã Clara, com voz serena, enquanto segurava a Bíblia de capa preta. Dona Rosa, embora católica, não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, mãe e filha entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com simplicidade e modéstia, cantavam com o coração. Márcia, sentada em uma cadeira de rodas emprestada, sentiu algo diferente naquele lugar. Não era luxo, não era show, era paz. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura humilde, dirigiu a reunião com palavras cheias de fé. Ele leu a Bíblia e falou sobre a cura que Jesus operava. Quando chegou o momento das orações, vários irmãos se aproximaram de Márcia, colocando as mãos sobre sua cabeça. Ela sentiu lágrimas escorrerem enquanto ouvia vozes sinceras pedindo a Deus por sua saúde. Senhor, nós não temos força, mas tu tens. Cura esta menina, em nome de Jesus. Orou uma irmã, com a voz embargada. Márcia não entendia muito da doutrina, mas algo dentro dela acreditou. Nas semanas seguintes, ela e Dona Rosa passaram a frequentar os cultos com mais assiduidade. Márcia ouvia os testemunhos de irmãos que haviam sido curados de doenças graves, de famílias que haviam sido restauradas, de vidas transformadas pela fé. A cada reunião, ela sentia uma força nova. Até que, em um domingo à tarde, durante a Santa Ceia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos partiam o pão e bebiam do cálice em memória de Cristo, Márcia sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. Era como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela tentou mexer os dedos dos pés e conseguiu. Assustada, empurrou a cadeira de rodas e, com esforço, se levantou. Os irmãos, ao verem, começaram a louvar a Deus em voz alta. Glória a Deus! Exclamou o ancião, com os olhos brilhando. O Senhor ouviu nossas orações. Márcia, trêmula, deu os primeiros passos. Suas pernas, antes sem força, agora a sustentavam. A sala encheu-se de alegria, e muitos choravam, agradecendo. Dona Rosa caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto agradecia a Deus pelo milagre. Nos meses seguintes, Márcia continuou frequentando a igreja. Ela foi batizada nas águas, confessando sua fé em Cristo, e hoje, anos depois, serve na CCB como uma jovem dedicada, ajudando outras pessoas que chegam com dor e necessidade. Ela aprendeu que a fé não é apenas acreditar que Deus pode, é confiar que Ele fará no tempo certo. Às vezes, a gente acha que está no fundo do poço, diz Márcia, quando dá seu testemunho de pé, como é costume na CCB. Mas Deus está sempre por perto, mesmo quando a gente não vê. Ele não nos abandona. E assim, na simplicidade de uma igreja sem alarde, onde o que importa é o coração sincero, Márcia descobriu que os maiores milagres não vêm com barulho, mas com fé, oração e a mão poderosa de Deus. Márcia nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, depois de contar sua história na igreja, uma mulher chamada Ana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Ana carregava um peso ainda maior. Seu filho de 10 anos, Lucas, estava internado havia meses, vítima de uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As esperanças já estavam se esgotando, e o desespero tomava conta dela. Irmã Márcia, eu ouvi você falar e senti que Deus me mandou até aqui, disse Ana, segurando com força um lenço molhado.
Você disse que Deus não o abandona. Mas eu já não sei mais em quem acreditar. Márcia abraçou Ana como se fosse sua própria mãe. Ela sabia muito bem como era aquele desespero. Então, sem hesitar, convidou Ana para orarem juntas ali mesmo, no corredor da igreja, onde a luz do sol entrava pelas janelas abertas. Elas se ajoelharam, e Márcia começou a clamar a Deus com a mesma fé que um dia a salvou. Senhor, o Senhor que me tirou das trevas, que me deu uma nova vida, agora olha para o Lucas. O Senhor conhece cada célula do corpo dele, cada dor, cada medo. Nós te pedimos, Pai, pela saúde desse menino. Que a tua glória se manifeste na vida dele, para que muitos saibam que só tu és Deus. As palavras saíram com tanta convicção que até os irmãos que passavam pelo corredor pararam para se juntar à oração. Alguns colocaram as mãos sobre os ombros de Ana, outros simplesmente fechavam os olhos, concordando em silêncio. Era aquele momento sagrado em que os céus e a terra pareciam se encontrar. 3 dias depois, Ana voltou à igreja correndo, com o rosto iluminado por um sorriso que não cabia em seu rosto. Irmã Márcia. Os médicos não entendem, mas o Lucas começou a melhorar. Ela exclamou, mostrando as fotos do menino, que pela primeira vez em meses estava sentado na cama, comendo sozinho. Eles disseram que é inexplicável, que os exames estão normalizando sem motivo aparente. Márcia sorriu, sabendo muito bem quem era o autor daquele inexplicável. Juntas, elas agradeceram a Deus ali mesmo, no meio dos irmãos, que se alegravam como se o milagre fosse de cada um. Mas a história não parou por aí. Lucas, depois de receber alta, foi com a mãe à igreja. Ele ficou impressionado com o amor que sentiu daquele povo simples, que o abraçava como se o conhecesse há anos. E foi numa dessas visitas que o menino, com seus olhos brilhantes, perguntou à mãe: Mãe, por que a gente não fica aqui? Eu gosto daqui. Ana, que nunca havia frequentado uma igreja antes, sentiu o coração arder. Ela não só ficou, como também se batizou nas águas, e hoje serve no departamento infantil da CCB, ajudando outras crianças a conhecerem a Jesus. Eu pensava que minha vida estava acabada, confessa Ana, sempre que dá seu testemunho. Mas Deus usou a irmã Márcia para me mostrar que Ele ainda faz milagres. E o melhor, Ele não faz só por nós, mas através de nós. Márcia, que um dia chegou à igreja arrasada, agora via sua própria história se multiplicando. Ela aprendeu que Deus não só restaura vidas, mas as usa para restaurar outras. E assim, naqueles bancos simples de madeira, entre cânticos sinceros e orações cheias de fé, mais uma família descobriu que, quando Deus age, nada é por acaso. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos abraços apertados depois do culto, nos sorrisos de quem encontrou esperança, nas lágrimas de quem foi libertado. Eles estão vivos, pulsando no coração de quem acredita que, para Deus, não há impossíveis. Ana não imaginava que aquele seria apenas o começo. Depois que sua filha Sara foi curada daquela febre misteriosa que os médicos não conseguiam explicar, algo dentro dela mudou para sempre. Não era só a gratidão por ver a menina correndo de novo pelo pátio da igreja, com as tranças balançando e o riso alto que enchia o coração de todos. Era mais que isso, era uma certeza queimando dentro dela, como uma chama que não podia mais ser ignorada. Eu preciso servir, ela disse ao irmão que a visitou na semana seguinte, com os olhos brilhando de uma determinação que nem ela mesma reconhecia. Não posso ficar só recebendo. Deus me deu de volta a minha filha, agora eu quero dar algo a ele. E foi assim que Ana começou a frequentar as reuniões de irmãs, timidamente no início, sentada nos fundos, ouvindo os relatos de mulheres que, como ela, tinham sido tocadas pelo poder de Deus. Mas não demorou para que sua voz também fosse ouvida. Primeiro, foi um depoimento rápido, entre lágrimas, sobre a cura de Sara. Depois, veio o convite para ajudar na cozinha da igreja, servindo café aos visitantes. Parecia pouco, mas para Ana, era um privilégio. Cada xícara que ela entregava, cada sorriso que recebia em troca, era como se estivesse regando uma semente que Deus havia plantado em seu coração. Até que um dia, durante uma campanha de oração, o pastor fez um apelo que mexeu fundo com ela. Tem alguém aqui que Deus está chamando para algo maior? Alguém que está sentindo o Espírito Santo falando no íntimo? Ana sentiu o coração bater tão forte que achou que todos ouviriam. Ela baixou a cabeça, as mãos trêmulas, e ouviu uma voz dentro dela, clara como água: vá.
Eu estou com você. No dia seguinte, ela procurou a irmã Márcia, aquela que havia orado por Sara com tanta fé. Irmã, eu quero aprender a orar como a senhora. Quero que Deus use minhas mãos também, confessou, com a voz embargada. Márcia sorriu, como quem já esperava por aquele momento. Então vem comigo. A obra de Deus não é só para alguns. É para quem diz eis-me aqui. E assim, Ana começou a acompanhar Márcia nas visitas às famílias da região. Não era fácil. Algumas portas se fechavam na cara delas. Outras vezes, eram recebidas com desconfiança, olhares cansados de pessoas que já tinham ouvido muitas promessas vazias. Mas Ana não desistia. Ela contava sua história, simples e verdadeira, como Deus havia curado sua filha quando os médicos não tinham mais esperança. Como uma igreja pequena, de gente humilde, havia se tornado sua família. E como, agora, ela não podia ficar quieta enquanto outras mães choravam pelos seus filhos doentes, outros pais se desesperavam por um milagre. Foi numa dessas visitas que elas conheceram Dona Rita, uma senhora de mãos calejadas e olhos cheios de dor. Seu neto, Lucas, de apenas 8 anos, estava há meses acamado, vítima de uma doença rara que os médicos diziam não ter cura. A casa era pequena, escura, com um cheiro de remédio e tristeza. Quando Dona Rita viu as duas irmãs na porta, nem quis abrir. Já rezaram demais por ele. Nada adianta, disse, com a voz rouca de tanto chorar. Mas Márcia não desistiu. Com calma, ela colocou a mão na porta e falou: Dona Rita, nós não vamos embora sem orar por esse menino. Deus não desistiu dele. E a irmã Ana aqui também já viu o impossível virar possível. Relutante, Dona Rita deixou-as entrar. Lucas estava deitado, pálido, os ossos marcando debaixo da pele. Ana, ao vê-lo, sentiu as mesmas lágrimas que tinha derramado por Sara voltarem aos seus olhos. Ela se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mãozinha fria do menino e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou preparadas. Era um clamor, uma súplica de mãe para mãe, de quem já tinha visto Deus agir quando tudo parecia perdido. Senhor, o Senhor que curou a minha Sara, que me deu de volta a minha alegria, olha para este menino. Toque nele, Jesus. Faz com que ele levante desta cama, como o Senhor fez com a minha filha. Em nome de Jesus. Márcia impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e, com autoridade, declarou: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Este corpo é templo do Espírito Santo, e o inimigo não tem poder aqui. Por um momento, só se ouviu o silêncio. Depois, um tremor leve percorreu o corpo de Lucas. Seus dedos se mexeram. Os olhos, antes sem brilho, piscaram devagar. E então, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido seu corpo, o menino sentou na cama, tossiu e olhou ao redor, confuso, como quem acorda de um sonho longo. Vó, eu tô com fome, murmurou, com a voz fraca, mas clara. Dona Rita soltou um grito, caiu de joelhos e começou a chorar, balbuciando agradecimentos. Ana e Márcia se abraçaram, as lágrimas escorrendo sem controle. Mais uma vez, Deus havia mostrado que sua mão não está encurtada. Que onde há fé, ele age. Que onde há um coração disposto, ele usa. Quando voltaram para a igreja naquela noite, a notícia já tinha se espalhado. Os irmãos as receberam com abraços, louvores e lágrimas. O pastor, ao subir no púlpito, não precisou dizer muita coisa. Bastou apontar para Ana e Márcia e falar: Isto é a Igreja de Cristo. Não são paredes, não são títulos. É gente como elas, que diz sim para Deus e vê o sobrenatural acontecer. Ana, agora, não era mais a mesma mulher que havia entrado naquela igreja meses atrás, arrasada e sem esperança. Ela era uma testemunha. Uma serva. Uma mãe que tinha aprendido que os milagres não são só para nós, são para que, através de nós, outros possam crer. E assim, naqueles bancos de madeira, entre cânticos que subiam ao céu e orações que moviam o coração de Deus, mais uma história de fé era escrita. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia para quem acredita que, com Deus, tudo é possível. Sempre. A notícia do milagre de Ana se espalhou pela cidade como um fogo que não se apaga. Quem antes a via como uma mulher marcada pela dor, agora a olhava com respeito e curiosidade.
Muitas pessoas começaram a frequentar os cultos da CCB, não por mera curiosidade, mas porque queriam ver com os próprios olhos o Deus que transforma vidas. E Deus, fiel como sempre, não decepcionou. Uma dessas pessoas era o Sr. Antônio, um homem de quase 70 anos que havia perdido a esperança depois que os médicos disseram que sua doença nos rins não tinha mais cura. Ele chegava ao culto arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pela resignação. Mas quando viu Ana no púlpito, contando como Deus havia restaurado sua família, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez por ela, por que não faria por mim? Pensou. Naquela noite, durante a oração final, o pastor chamou todos os que precisavam de um toque divino para irem à frente. Antônio, tremendo, se levantou e, apoiado em sua bengala, caminhou até o altar. As irmãs o receberam com carinho, colocando as mãos sobre sua cabeça enquanto oravam com fé. Ana, que estava ali perto, se aproximou e segurou sua mão. Senhor Antônio, o Senhor não muda, ela disse, com os olhos brilhando. Se ele me deu uma segunda chance, vai dar para o Senhor também. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor e os obreiros oravam, Antônio sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse restaurando cada célula doente. Ele largou a bengala sem perceber, e quando abriu os olhos, estava de pé, firme, sem nenhuma dor. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e o culto se transformou em uma festa. Eu estou curado! Gritou Antônio, levantando as mãos para o céu. Jesus me curou. O médico que o acompanhava, um homem cético, foi chamado para examinar Antônio dias depois. Os exames mostravam que seus rins estavam completamente normais, sem nenhum vestígio da doença que o condenava. Mais uma vez, a ciência não tinha explicação, mas a igreja sabia, era Deus agindo, como sempre age quando seu povo clama com fé. E assim, a história de Ana e agora a do Sr. Antônio se tornaram mais 2 capítulos de um livro que nunca para de ser escrito. Porque na CCB, os milagres não são coincidências, nem sorte. São respostas de um Deus que ouve, que vê e que age. E para quem acredita, cada culto é uma nova oportunidade de ver o sobrenatural se tornar real. Ana, que um dia pensou que sua vida havia acabado, agora via que Deus a usava para abrir portas de esperança para outros. Ela passou a visitar hospitais, levar a palavra de fé para quem estava desanimado e, acima de tudo, mostrar que a igreja não é um lugar de regras frias, mas um refúgio onde Deus encontra com quem precisa dele. E assim, entre lágrimas de alegria e corações transformados, a obra de Deus continuava. Porque quando o povo se une em oração, quando a fé é genuína e o amor é verdadeiro, os céus se abrem, e o impossível se torna apenas mais uma história para ser contada. Na CCB, os milagres não são lendas. São a prova viva de que Deus ainda fala, ainda cura e ainda salva. Sempre. No domingo seguinte, o templo da Congregação Cristã no Brasil estava lotado como nunca. O ar parecia vibrar com a expectativa de quem já tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo na vida de Ana. Muitos tinham vindo só para ver com os próprios olhos aquela mulher que, meses antes, mal conseguia andar, e agora subia os degraus do púlpito com firmeza, o rosto iluminado por uma paz que só quem já foi tocado pelo divino conhece. O irmão que presidia o culto, um homem de poucas palavras mas de muita unção, olhou para a assembleia e disse com voz firme: hoje não é um dia comum. Hoje é um dia de testemunho vivo. Porque quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. E então, com um gesto simples, convidou Ana a compartilhar. Ela se levantou, segurou o microfone com mãos que já não tremiam mais e começou a falar. Não com palavras ensaiadas, mas com a voz quebrada de quem ainda se maravilha com o que viveu. Contou como chegou à igreja arrastando os pés, o corpo fraco, a alma mais fraca ainda. Como ouviu irmãos orando por ela com uma fé que não duvidava, mesmo quando ela mesma duvidava. Como, numa noite de culto, sentiu algo como um fogo suave percorrer suas pernas, e de repente, sem aviso, se viu de pé, caminhando, chorando, louvando. Eu pensava que minha história tinha acabado, ela disse, olhando nos olhos de cada pessoa ali. Mas Deus mostrou que Ele escreve os melhores capítulos quando a gente acha que não tem mais páginas no livro. E então, como se o Espírito a guiasse, ela apontou para o fundo do templo e falou: e hoje, eu sinto que tem alguém aqui que precisa ouvir isso, seu milagre não está atrasado. Está no tempo de Deus. E o tempo dele é perfeito.
Foi então que um homem no último banco se levantou. Era um senhor de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo cansaço. Ele usava uma bengala e, mesmo de longe, dava para ver o esforço que fazia para se manter ereto. Os irmãos ao lado dele o apoiaram enquanto ele caminhava lentamente até a frente. Quando chegou perto de Ana, suas lágrimas caíram sem controle. Eu também tenho uma doença, ele confessou, a voz trêmula. Os médicos disseram que não tem jeito. Mas hoje eu acreditei quando ouvi você falando. Não foi preciso dizer mais nada. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele, e começaram a clamar a Deus em uma só voz. Não eram gritos vazios, eram súplicas cheias de fé, daquelas que chegam direto ao trono de Deus. Minutos se passaram. O templo parecia parar no tempo. Até que, de repente, o Senhor soltou. Primeiro um tremor nas pernas, depois um movimento quase imperceptível. Ele olhou para baixo, incrédulo, e então, com um grito de alegria, jogou a bengala no chão. Estou curado, berrou, enquanto dava os primeiros passos firmes em anos. A igreja explodiu em louvor. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, muitos repetiam, glória a Deus. Glória a Deus. Ana abraçou aquele homem como se fosse um irmão que ela esperava há muito tempo. E ali, naquele momento, ela entendeu algo profundo: Deus não a tinha curado só para ela. Ele a tinha curado para que ela fosse um canal de fé para outros. Para que sua história fosse uma ponte entre o desespero e a esperança. Nos dias que seguiram, as notícias se espalharam. Pessoas de outras cidades começaram a vir aos cultos, atraídas pelos relatos de milagres. Não eram curiosos em busca de espetáculo, eram almas sedentas de um encontro real com Deus. E a CCB, fiel ao seu chamado, os recebia de braços abertos, sem alarde, sem propagandas, apenas com a certeza de que onde há fé, Deus se manifesta. Uma jovem mãe, cujo filho havia nascido com uma doença rara, chegou um dia com o menino nos braços, os olhos inchados de tanto chorar. Os médicos tinham dito que não havia cura. Mas naquela noite, enquanto os irmãos oravam, o bebê, que antes mal conseguia respirar sem ajuda, começou a chorar forte. Não era um choro de dor, era um choro de vida. Os pulmões, antes fracos, agora se enchiam de ar. A mãe caiu de joelhos, e o templo inteiro se encheu de uma alegria que só quem já viu um milagre de perto conhece. E assim, como uma onda que não para, os testemunhos se multiplicavam. Um casal que não conseguia ter filhos há anos voltou com a notícia de uma gravidez. Um rapaz viciado em drogas, que chegou à igreja arrastado pela família, saiu dali livre, com os olhos brilhando de um propósito novo. Uma senhora com depressão profunda, que não sorria há meses, foi tocada durante um culto e voltou na semana seguinte com o rosto iluminado, contando que havia sentido uma paz que não vinha dela mesma. Não eram histórias isoladas. Eram provas de que, quando o povo de Deus se une em oração sincera, quando a fé é pura e o coração está quebrantado, o céu responde. Não com fórmulas mágicas, não com promessas vazias, mas com o poder real de um Deus que ainda hoje muda destinos. Ana, que um dia pensou que sua vida não tinha mais sentido, agora via que Deus a tinha guardado para algo muito maior. Ela não era mais a mulher doente que chegava arrastando os pés. Era uma serva, uma testemunha, uma vivência de que os milagres não pertenceram só ao passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada, a CCB seguia firme em seu propósito, ser um lugar onde Deus é real, onde a fé não é teoria, e onde o impossível se rende ao poder daquele que tudo pode. Porque no final das contas, os maiores milagres não são só as curas físicas, mas as almas que se levantam, os corações que se rendem e as vidas que, depois de tocar o manto de Jesus, nunca mais são as mesmas. O toque final do milagre. Naquela noite, enquanto Ana se ajoelhava no altar, sentiu algo além da emoção, uma paz que transbordava. As dores que a acompanhavam por anos, aquelas que os médicos disseram ser incuráveis, simplesmente se foram. Não aos poucos, mas de uma vez, como se nunca tivessem existido. Ela se levantou, e seus pés, antes pesados, agora pareciam dançar sobre o chão. Não por força própria, mas porque algo, ou melhor, alguém, a sustinha. O auditório explodiu em glórias. Muitas lágrimas caíram, mas as de Ana eram diferentes, não de alívio, mas de reconhecimento.
Ela sabia que aquele milagre não era só para ela. Era um recado vivo: Deus ainda fala. Deus ainda age. E Ele escolhe os que o mundo descartou para mostrar seu poder. A reflexão que fica: milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas. São sinais de que há um Pai que se importa com cada lágrima derramada em silêncio. Ana descobriu que sua dor não foi em vão, foi o solo onde Deus plantou uma história de restauração. E agora, ela carregava uma missão: contar a todos que a fé não é esperar pelo milagre, mas confiar em quem o opera, mesmo quando ele parece calado. A lição que transforma. Se hoje você se sente como Ana antes daquela noite, esgotado, sem respostas, quase desistindo, lembre-se: Deus não muda destinos só para nos dar conforto, mas para nos dar propósito. O mesmo Deus que secou o mar para um povo escravo é o Deus que hoje estende a mão para você. Talvez Ele não mude sua situação da maneira que você pede, mas Ele mudará você pelo caminho. E isso, no final, é o maior milagre de todos. Porque os seus milagres não são apenas para serem vistos, são para serem vividos.